Boa noite. Eu preguei hoje pela manhã aqui e comecei o sermão dizendo como a igreja estava bonita, mas vocês precisam ver agora à noite. E quando eu falo que a igreja está bonita, são vocês. Deus seja louvado por sua presença. Uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus hoje com vocês. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o sentido bíblico do Natal. Como cristãos, nós comemoramos duas festas, as principais festas do cristianismo. A primeira é o Natal, que lembra o nascimento de Cristo, e a segunda é a Páscoa, que lembra a morte de Cristo. Mas com o tempo, as duas festas foram perdendo sentido. O Natal virou mais Papai Noel e gastar, e a Páscoa virou mais coelhinho e chocolate. Mas as duas festas cristãs, elas têm como objetivo lembrar o objetivo, por que Jesus Cristo veio para essa terra. E biblicamente, amigos, Jesus Cristo veio para essa terra com o principal objetivo de morrer por nós. Nós tínhamos uma dívida por causa do pecado, que só poderia ser paga se um Salvador viesse morrer em nosso lugar. Então, para vocês terem uma ideia de quanto isso é profundo na vida de Cristo, no livro de Daniel, no Antigo Testamento, mais de 500 anos antes de Jesus nascer, há uma profecia que dizia em que ano Jesus iria morrer. Então imagine alguém que mais de 500 anos antes já estava profetizada a sua morte, porque o objetivo, ou o principal objetivo da vinda de Jesus para essa terra, era morrer no nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. Mas aí é o que eu quero falar com vocês essa noite. Se o único objetivo de Jesus vir a essa terra fosse morrer, ele poderia ter chegado no planeta na quinta-feira, morrido na sexta-feira na cruz, descansado na tumba no sábado e ressuscitado no domingo. Então, se o único objetivo da vida de Cristo fosse morrer, ele chegava na quinta, morria na sexta, ressuscitava no domingo. Mas quando nós comemoramos o Natal e lembramos que Jesus Cristo nasceu mais de 30 anos antes da sua morte, é para lembrarmos que Jesus Cristo veio para essa terra não com o único objetivo de morrer. Se fosse só morrer, como eu disse, ele chegava na quinta. Mas o fato de ele ter nascido 33 anos antes da sua morte é uma evidência de que ele tinha objetivos maiores, ou objetivos além de morrer por mim e por você. E essa noite eu queria compartilhar com vocês dois objetivos de por que Jesus nasceu e como esses objetivos devem ser vividos em nossa vida. Antes de nós irmos para o texto bíblico, eu quero convidá-lo a mais uma vez fechar os olhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez compartilhar a palavra com essa igreja que está tão linda essa noite. Já fomos tão inspirados por músicas, mas nesse momento, ao lermos e estudarmos a Tua palavra, nós queremos que o Senhor ainda fale ao nosso coração, de maneira clara e poderosa. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Por que Jesus nasceu? 33 anos antes do grande objetivo que era morrer. E o primeiro grande motivo, amigos, é que Ele veio para nos fazer conhecer o Pai. Quando Jesus nasceu da Virgem Maria, a humanidade achava que Deus era um Deus agressivo, distante e cruel. Se você pudesse resumir Deus na concepção das pessoas da época de Cristo, seria distante, cruel e agressivo, justiceiro. E quando Jesus nasceu, Ele começou a pregar e começou a dizer assim: olha, vocês não sabem quem é meu Pai de verdade, eu vim para que vocês pudessem conhecer o meu Pai. E o meu Pai não é como vocês dizem, o meu Pai não é esse Deus agressivo, distante, justiceiro, como vocês pensam. E Jesus começou a falar coisas sobre o Pai, que para as pessoas que ouviram, para a gente é um pouco comum hoje, mas para as pessoas que ouviram Jesus, aquilo deve ter soado de uma maneira tão forte, ao ponto de a Bíblia dizer que Jesus chamou o Pai do céu de Abba. Você já viu isso na Bíblia? Ele diz: Abba, Pai. Há um estudioso bíblico chamado Joaquim Jeremias, que ele diz que Abba
era a palavra que a criancinha falava quando estava aprendendo a falar o nome papai, na língua de Jesus. Então era como se ele estivesse dizendo: o meu pai do céu é o meu painho, é o meu paizinho. O meu Deus é um Deus bom. É parecido com o pai da parábola, que ficava na porta da casa esperando o filho voltar. O meu Deus é um Deus bom, que manda chuva para todos, que manda o sol para todos. O meu Deus, eu quero que vocês o conheçam. O meu Pai, eu quero que vocês o conheçam. E Jesus chegou a falar que se você não conhece a Deus, você não pode desejar a vida eterna. João capítulo 17, verso 3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em outras palavras, se você não conhece a Deus, não importa a placa da tua religião, porque a vida eterna é conhecer a Deus. Quando Jesus Cristo nasceu 33 anos antes para nos fazer conhecer a Deus, sabe o que é que ele estava dizendo de verdade? Você só pode amar quem você conhece. Não há possibilidade de você amar alguém que você não conhece. Para conhecer a Deus, você tem que ter tempo para orar e ler a Bíblia. Mas para você amar a pessoa que está do teu lado, você também tem que conhecer. E sabe qual é uma tragédia? Que é exatamente contra a ideia do Natal. Pessoas que moram na mesma casa, dormem debaixo do mesmo teto, dormem na mesma cama, comem ao redor da mesma mesa e não se conhecem. Assim como você não pode viver com Deus se você não conhecer a Deus, você não pode amar as pessoas que você diz que ama se você não conhecê-las. E uma das grandes tragédias da nossa geração é que nós talvez conhecemos mais os apresentadores do Jornal Nacional do que a pessoa que estamos casados com ela. Às vezes nós conhecemos mais o jogador de futebol do que o nosso filho, porque nós não gastamos ou não investimos tempo para conhecer. Quando eu era criança, os meus pais trabalhavam muito, e era muito comum eles saírem de casa e nós estávamos dormindo, eles voltarem para casa e a gente está dormindo novamente. E o único dia que a gente se encontrava geralmente era no sábado. Mas uma vez por ano, meu pai tem um sítio bem simples no interior de Pernambuco, e uma vez por ano eles levavam os 3 filhos para passar uma semana no sítio. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha videogame. Toda noite eles faziam uma fogueira na frente da casa, e meu pai ia falar do tempo da juventude, como conheceu minha mãe. E quando terminava aquela semana, todos os anos, os 3 filhos estavam chorando sem querer voltar para a cidade, porque era uma semana no ano que a gente se conhecia. E quando você conhece, você ama. Então a pergunta que eu queria que você entendesse hoje, que você respondesse hoje: o Natal tem sentido para você porque você está conhecendo as pessoas que você ama do jeito que Jesus veio para fazer você conhecer o Pai dele? Será que você não tem que desligar um pouco mais a televisão? Será que você não tem que se desconectar um pouco mais das redes sociais para saber de quem a tua filha gosta? Você sabe qual é a matéria da escola que teu filho não gosta? Você conhece as pessoas que você diz que ama? Porque assim como você não pode viver na casa de Deus se você não o conhecer, você não vai ter uma família feliz e em paz se você não investir tempo para conhecer as pessoas, saber o que elas estão passando, saber o que está acontecendo com ela, bater papo. Você sabe o que é bater papo? Há uma pesquisa que diz que os brasileiros estão passando em média 9 horas por dia nas redes sociais. 9 horas por dia nas redes sociais. E as redes sociais, elas como que estão roubando o nosso tempo para conhecer a pessoa que está do nosso lado. Talvez você tenha um amigo na rede social que você conhece mais do que o seu pai. Talvez você conheça mais alguém que você se relaciona online do que uma pessoa que você se relaciona ao vivo. E Jesus Cristo não fez isso. Sabe por quê? Porque Ele veio 33 anos antes para dizer: eu quero que vocês conheçam o meu Pai. Eu vou passar 33 anos para que vocês conheçam, porque vocês não conhecem. E se você não conhece, você nunca vai poder morar na casa do meu Pai.
Então, o primeiro grande sentido do Natal é: Jesus veio para fortalecer o conhecimento, porque sem conhecimento não há amor, e sem amor não há possibilidade de convivência. Mas a segunda coisa que Jesus veio fazer 33 anos antes não foi apenas conhecer. Se fosse apenas para conhecer o Pai, Jesus poderia ter mandado um tratado, Jesus poderia ter mandado um livro, uma poesia, uma música. Mas Jesus Cristo não veio apenas para fazer você conhecer o Pai. Jesus Cristo veio também para demonstrar amor. Então não era apenas morrer. Ele precisava fazer com que você conhecesse o amor do Pai, e ele precisava demonstrar o amor do Pai. E quando Jesus Cristo vai visitar a família enlutada de Lázaro e chora, o que Jesus está fazendo é: eu quero que você entenda e veja a demonstração do amor. Quando Jesus Cristo está entrando em uma cidade e ele vê um funeral saindo da cidade, uma viúva que perdeu o seu filho, e ele para consolar a viúva, ele está dizendo: eu quero demonstrar o amor. Amigos, não basta apenas conhecer, você tem que também demonstrar. E eu acho que essa é uma das maiores falhas que nós temos como seres humanos. Nós não demonstramos. Tem algumas coisas que aconteceram na minha vida que me fizeram entender isso. A necessidade de demonstrar. Não é simplesmente dizer: minha esposa sabe que eu a amo. Você precisa demonstrar que ama. Não é simplesmente dizer: os meus filhos sabem que eu amo. É demonstrar que ama. Tem uma música de Padre Zezinho, que eu gosto muito, que diz assim: há muitos filhos que trocariam um palácio pelo carinho e o abraço dos seus pais. Bonito isso, não é? Há muitos filhos que trocariam um palácio pelo carinho e o abraço dos seus pais. Tem uma história que diz que um pai, todo dia, quando ia para o trabalho, ele pegava a pasta e dizia: filho, eu te amo, e saía para o trabalho. Todo dia pegava a pasta e dizia: filho, eu te amo. E um dia, quando ele pegou a pasta e disse: filho, eu te amo, o filho disse assim: pai, não precisa me amar mais não, pode parar de me amar, eu quero que você venha jogar bola comigo. O que é que o filho estava dizendo? Eu não quero palavras, eu quero ação. Será que você não está vivendo perto de uma pessoa que não tem recebido demonstrações de amor? Você não tem como ler os evangelhos, conhecer a vida de Cristo e não ser completamente preenchido por um Deus que veio demonstrar amor. Você não tem como ler os evangelhos e não perceber que há um Deus que veio para demonstrar o que Ele sente por mim e por você. E que se você quer viver realmente o sentido de Natal, você tem que aprender a demonstrar o que você sente pelas outras pessoas. A vida é tão corrida, e às vezes a gente vai resumindo a vida a comprar, pagar, fazer dívidas, e o tempo vai passando e as pessoas que nós dizemos que amamos estão vazias de demonstração de amor. Há quanto tempo você não abraça? Há quanto tempo você não beija a pessoa que você ama? Há quanto tempo você não diz que ama? Há quanto tempo você não demonstra que ama? Um outro pai, que também trabalhava muito, ele disse um dia numa reunião da escola, dos filhos, do filho dele, que por trabalhar muito, muitas vezes saía de casa e o filho estava dormindo, mas ele precisava demonstrar ao filho que ele o amava. Então todo dia, esse pai disse, todo dia, antes de sair de casa, eu dou um nó na ponta do lençol do meu filho, dou um beijo nele e digo: filho, eu te amo. Ele ainda está dormindo, mas eu dou um nó na ponta do lençol, dou um beijo nele e digo: filho, eu te amo. E quando o menino acorda, quando ele olha para um nó na ponta do lençol, ele lembra: meu pai entrou aqui, meu pai me deu um beijo, meu pai disse que me amava para poder ir para o trabalho. Não há desculpas para não demonstrar, porque Deus enviou o seu filho 33 anos antes da morte só para demonstrar, para dizer assim: eu quero que você conheça o meu Deus e eu quero demonstrar o que o meu Deus sente por você. Eu saí de casa com 15 anos
para estudar e nunca mais voltei para a casa dos meus pais. E eu fui criado por um pai que teve uma infância dura, difícil e não tinha muita facilidade de demonstrar. E um dia eu recebi uma carta na faculdade, e na carta a pessoa dizia assim: se a pessoa que você mais ama morresse hoje, ela morreria sabendo que você a ama? E eu lembrei do meu pai. Eu nunca tinha dito para o meu pai que o amava. E eu liguei para ele, conversei um pouco, e depois de um tempo eu disse: pai, eu te amo. Rasgou tudo assim, porque antes de sair rasga. E ele estava chorando do lado de lá, eu botei para chorar do lado de cá. E ele disse: filho, a gente nunca falou isso um para o outro. Eu disse: não. Ele disse: vamos falar. Eu disse: vamos. E a partir daquele momento a nossa relação mudou completamente. E eu lembro que um dos dias mais felizes da minha vida foi um dia que eu voltei de férias em casa e eu senti o meu pai me beijando e senti a barba dele furando o meu rosto. Eu nunca tinha sentido a barba dele furando o meu rosto. Eu senti naquele dia. E pensem numa sensação gostosa de você sentir demonstração. Talvez você esteja tentando demonstrar pela marca da roupa que você compra, ou pelo tamanho da casa que você está tentando construir para a tua família. E o que eles estão precisando de verdade é que você chore junto, que você sente junto, que você elogie, que você abrace, que você diga como você está lindo. Ao longo do meu ministério, eu já vivi momentos em que foi muito duro ter que fazer funeral de famílias que não demonstraram pela pessoa que estava dentro do caixão. E quando eu vi essas coisas, eu comecei a dizer: Senhor, eu não quero passar por isso. Eu quero que as pessoas que eu amo saibam que eu as amo, porque foi isso que o Senhor veio fazer na terra. E é isso um dos sentidos do Natal. Ele veio para demonstrar que te ama. Sabem, ele não nasceu numa manjedoura de um casal pobre por coincidência. Ele queria mostrar para as pessoas pobres que ele entende, que ele se identifica. Ele não foi traído por coincidência. Ele queria mostrar para as pessoas que já foram traídas na vida: eu te compreendo. E eu quero que vocês saibam que eu sou um Deus que não vou te trair, eu vou te amar. E a lição do Natal para mim é: conheça as pessoas que você ama e demonstre amor pelas pessoas que você ama. E é por isso, ou esse é um dos motivos pelos quais Jesus nasceu 33 anos antes do grande objetivo da sua vida, que era morrer por mim e por você. Então essa noite eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, eu não quero apenas cantar músicas de Natal, eu quero viver o sentido de Natal. E eu preciso gastar mais tempo para conhecer as pessoas que eu convivo. Talvez a minha grande necessidade não é um outro casamento, é cuidar melhor do casamento que eu tenho. Talvez a minha grande necessidade não é uma outra família, é demonstrar mais pela família que eu tenho. Eu peço a Deus sempre, e eu queria que você fizesse o mesmo pedido: Santo Deus, me dá capacidade de conhecer os meus filhos e a minha esposa e demonstrar por eles o que eu realmente sinto, como o Senhor fez por mim. Então meu convite essa noite: quantos querem viver o verdadeiro sentido do Natal, conhecendo as pessoas que você diz que ama e demonstrando pelas pessoas que você diz que ama? Quantos querem dizer isso a Deus? Deus seja louvado. E quando você faz isso, esse é o melhor evangelismo que tem. O melhor evangelismo que tem é uma família que ama e é amável. E quando você vive esse sentido do Natal, você vai poder ser usado por Deus para proclamar e dizer: Santo Deus, eu quero agora proclamar através da minha família a salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um Natal não cheio de presentes ou não cheio de coisas, mas cheio de demonstrações de amor. E isso vai dar um verdadeiro sentido ao teu Natal. Que Deus te abençoe.